Boa noite e bem-vindos ao Pensamento Crítico desta semana. No programa de hoje vamos debater a liberdade de expressão e o conflito de interesses, com destaque para os casos da Universidade Nova e do advogado João Taborda da Gama. Para isso serão meus convidados Vera Gouveia Barros, economista, Susana Croado, da Associação Transparência e Integridade e Nuno Garopa, professor de Direito. Num país onde a corrupção está generalizada, como indicam os diversos relatórios de entidades independentes e os inquéritos feitos aos portugueses, onde os governos não tomam medidas concretas para combater a corrupção e o conflito de interesses, em que estado é que está a liberdade de expressão, ferramenta essencial de um Estado de Direito? Qual é a tua opinião, Vera? Eu acho que a liberdade de expressão está mal e não é só por conta deste caso. Este caso é só mais um episódio num problema que nós temos, que é da sociedade como um todo, que é profundamente pouco democrática. Nós tivemos 50 anos de ditadura, fizemos uma revolução, mas em muitas coisas da nossa mentalidade nós continuamos a não ser democráticos. O que este episódio em concreto da Susana Peralta veio mostrar é que também na universidade há uma coisa que eu considero grave, que é a confusão entre a entidade empregadora e entre aquilo que é a opinião do trabalhador. Neste caso, de um docente universitário que até estatutariamente tem autonomia científica e pedagógica, portanto, mesmo no exercício das funções mais restritas docentes, ele goza dessa autonomia, mas no que diz respeito à opinião, eu não percebo como é que se pode considerar que a opinião de uma pessoa se confunde com a da instituição ou das instituições a que ela pertence. Isso só acontece, e isto é mera aplicação de lógica, se eu não tiver instituições plurais, porque eu só posso fazer uma extrapolação para a instituição se eu achar que dentro dela todos alinham pela mesma batuta. Portanto, isto depois resulta numa supressão de direitos de personalidade, onde está a liberdade de expressão. E isto foi traduzido muito, eu acho que o problema radica em parte naquilo que foi muito eloquentemente traduzido pelo professor Aníbal Cavaco Silva, quando disse que duas pessoas igualmente inteligentes na posse da mesma informação chegam à mesma conclusão. Ora, isto é um absurdo, e eu ilustro porque é um absurdo. Imaginemos que os seguintes dois silogismos. O equipamento vermelho é lindíssimo, o Benfica joga de vermelho, logo o equipamento do Benfica é lindíssimo. E o outro, os equipamentos vermelhos são horríveis, o Benfica usa um equipamento vermelho, logo o equipamento do Benfica é horrível. Temos aqui dois silogismos igualmente bem construídos, portanto, duas pessoas que têm subjacente exatamente a mesma competência cognitiva para os construir, usam a mesma informação, o Benfica veste de vermelho, e no entanto chegam a conclusões diferentes porque há nesta construção premissas que são diferentes e que têm que ver com subjetividade, com opiniões, e não há opiniões, não há gostos certos e gostos errados, não é? Portanto, pode haver maior ou menor consenso. Sim, porque uma coisa é a opinião, outra coisa é um trabalho científico que tem por base alguns fundamentos concretos, nomeadamente científicos também, e que esses podem ser analisados. Agora, uma opinião é uma opinião que pode ser debatida, não é? E a opinião, deve ser debatida. E deve ser debatida, e a opinião também, embora seja subjetiva, pode recorrer àquilo que são coisas objetivas como modelos, no caso concreto, modelos económicos para explicar os tais factos de o Benfica usar vermelho. Portanto, e a universidade... Nós já vamos detalhar um bocado esse caso, e só para dar aqui algum enquadramento, o que estamos a falar do caso da Nova foi, nomeadamente, uma censura, claramente, ou uma forma de pressão à Susana Peralta, de uma entidade externa, mas que é um mecenas da universidade e que obviamente não caiu bem no seio dos comentadores, e também de alguns participantes dessa própria reunião
onde o Daniel Traça referiu que aconteceu, digamos essa ingerência, ou pelo menos ocorreu esse telefonema. Isto porquê? Porque a Susana Peralta tinha, supostamente, ou tem inclinações de esquerda e é muito crítica. Susana, como é que estamos em termos de liberdade de expressão e o que é que te apraz dizer deste caso da Nova? Eu acho que este caso da Nova, mais do que um problema de liberdade de expressão, porque aliás, pelo que eu li na reportagem da sábado, e acho que entretanto foi confirmado nos últimos dias, até a Universidade reforçou a sua defesa da liberdade de expressão. Acho que aqui mais do que ter liberdade ou não para dizer, é se eu quero dizer ou não, porque isso pode ofender o patrocinador. Ou seja, a partir do momento em que há uma universidade que tem tantos mecenas e que depende tanto, acho que se calhar o problema nem é tanto o ter mecenas em si, mas o facto de depender tanto deles, faz com que quem esteja ligado à universidade, embora não haja regras específicas de se pode emitir uma opinião ou não, mas fica autoconstrangido sobre se deve emitir uma opinião que vai contra os interesses ou a imagem desse mecenas. E o problema é esta dependência que há dos financiamentos externos. Então, mas Susana, então significa que quando o mecenas supostamente está a fazer a sua contribuição, já está a contar na sua mente que um dia pode ter esse direito de pressão? Isso também depende um pouco do que lhe foi transmitido pela própria universidade ou até pela inação, da dependência financeira que a universidade tem em relação a esse mecenas. Eu acho que a questão é esta, quer dizer, quem paga manda. Pronto, mas a questão é que a universidade em si, para mim a minha visão é muito simples. Aquele telefonema acontece porque havia espaço para isso, porque as coisas não estavam, pelos vistos, bem esclarecidas, não? Sim, sim. Portanto, a inação também é uma ação. Sim. Ou então foi uma tentativa de tirar o barro à parede e não funcionou na prática, mas pelo menos que levantou a questão entre alguns dos presentes dessa reunião, não é? Nuno, o que é que achas sobre este caso e depois também quero-vos ouvir falar em relação à liberdade de expressão também com outros pormenores, nomeadamente que a nossa liberdade de expressão em Portugal está demasiado apanhada pelos representantes políticos ou ex-políticos. Nuno, o que é que te apraz dizer sobre o caso Nova? A primeira coisa é dizer que eu fui aluno e professor na Universidade Nova de Lisboa e, portanto, evidentemente que a minha opinião sobre a Nova pode estar sempre condicionada pelo que foi a minha vivência da Universidade Nova de Lisboa. Segundo, eu não sei os detalhes da dita reunião, a parte do que está na comunicação social e, portanto, não vou entrar em discutir as diferentes versões. Agora, acho que há dois ou três aspectos. A Vera já referiu muito bem, quer dizer, nós não podemos fingir, como acho que se fingiu muito em alguns comentadores, que se aproveitaram deste caso para fingir que isto é um problema isolado e não que faz parte de um problema estrutural que é a sociedade portuguesa, nomeadamente as elites académicas, políticas e outras, não lidam bem com o pluralismo de opinião, nunca lidaram e continuam a não lidar bem com o pluralismo de opinião. Isto não tem só a ver, tem a ver, mas não tem só a ver que evidentemente com 50 anos de ditadura tem a ver com os últimos 250 anos em que Portugal sistematicamente sempre rejeitou a liberdade de expressão, sempre rejeitou o pensamento crítico e adora simplesmente visões de união nacional e unanimidades. E portanto é normal que numa sociedade que não valoriza o pensamento crítico, que evidentemente mesmo nas escolas não é incutido uma dinâmica de pensamento crítico desde a primária até a universidade, não é isso que existe na escola, no modelo de escola portuguesa, mesmo 50 anos depois do fim da ditadura, é normal que este tipo de situações continuem a ocorrer. Dito isto, há aqui um problema que a Susana já referiu, que é o problema de fundo, na minha opinião. Na verdade, a grande discussão que tem havido nos últimos dias sobre a Universidade Nova, evidentemente é o caso mediático, mas não toca no problema de fundo. E o problema de fundo
é que a Universidade Nova fez uma evolução, na minha opinião positiva, que é passar de uma universidade estritamente pública para uma PPP. Mas quando passou para a PPP, manteve a estrutura de governança da universidade pública. Não pode, quer dizer, tem uma estrutura de governança que não é adequada para uma PPP. E, portanto, quando existem este tipo de telefonemas, há um vazio na forma como se lida com isso. O patrocinador, aliás, começa por haver uma confusão de conceitos, porque a linguagem da direção da Universidade Nova de Lisboa é os stakeholders. Um donor não é stakeholder, há donors e há stakeholders, não são a mesma coisa. Portanto, começa logo pela mau uso do inglês, stakeholders. Portanto, a EDP, o Banco Santander e todos aqueles que são donors, como o Grupo Jerónimo Martins, não são stakeholders, são donors. Stakeholders, neste caso, são todos aqueles que participam na universidade, a comunidade e o Estado, porque ela é uma universidade pública. Esses é que são stakeholders. Os donors não são stakeholders. Portanto, começa a haver um problema de estrutura de governança, de confusão, porque temos donors na própria estrutura de governança da faculdade e da universidade. E depois, a seguir, há um conjunto que se sobrepõe de dependências, porque a questão que se levantou não é só a relação da EDP, relação entre quem deu e quem recebeu. A questão é que, ao lado, a EDP, por exemplo, também patrocina estudos. Estudo esse, aliás, que misteriosamente depois são usados na defesa pessoal, não na defesa da EDP, na defesa pessoal do seu CEO. E, portanto, toda essa confusão entre donors, patrocínios, estudos, que depois têm supostamente um aspecto científico, opinião, tudo isso cria um caldo que evidentemente, se não tem as regras adequadas e a estrutura adequada, acaba como em situações destas, que infelizmente, devo dizer, penso que se vão continuar a repetir, não só na Nova, como noutras universidades. Eu, por acaso, não sei se leste um artigo no Expresso do Daniel Oliveira, que inclusive, que não é a pessoa que eu até aprecio, mas que referiu inclusive que não existe diferença entre a esquerda e a direita na vontade de dominar a academia. Esse foi um. E o outro ponto é a questão da mercantilização da academia. Achas que é isso que existe neste momento? Não há mercantilização. Há um sistema de financiamento, que no caso português confunde privado e público, não é só da universidade, e que cria situações destas. Nós estamos a falar deste caso, mas houve um caso, na minha opinião, tão grave como este, durante esta semana, que simplesmente passou ao lado porque não interessa mediaticamente, que foi o anúncio por parte do senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros de que há duas universidades, a Universidade Nova de Lisboa, novamente, e o ISCTE, que vão ter financiamentos para estudar o Partido Socialista. Ora, como é que é possível o Partido Socialista anunciar que vai haver financiamentos para as universidades estudarem o Partido Socialista? Qual é a diferença com a EDP? É exatamente a mesma situação. Não é aceitável que um partido tenha acesso, através de contratos, a condicionar universidades para estudar o Partido Socialista. Isto é um nonsense, que só é possível no contexto português pela situação que nós estamos a viver. Porque é evidente que se as estruturas de governança forem adequadas, isto não acontece. Vera, achas que, como o Nuno referiu, existe aqui um grave problema de governança que está na Nova, mas não apenas na Nova, e que isso depois leva a condicionar a liberdade de expressão de professores da Nova, mas não só? Eu acho que eu não tenho nenhuma objeção ao envolvimento de mecenas numa universidade, atenção, isso que fique bem claro. Acho é que depois tem de ficar, as regras desse mecenato têm de ficar muito bem definidas. E, aliás, numa escola de economia, eu acho que há especial obrigação de perceber quais são os esquemas de incentivos que se criam e, portanto, não se pode dar de modo algum a ilusão de que o facto de haver um financiamento privado concede a esses mesmos privados algum direito de ingerência, de interferência, para contrariar aquilo que é o próprio estatuto da academia, que sempre se afirmou, como, ou pelo menos em teoria, como um lugar de independência. E essa independência tem de ser da própria instituição e depois de cada um dos seus elementos. Isso parece-me absolutamente claro.
Mas eu queria aqui dizer, porque este tema tem estado em debate nos últimos dias e eu tenho conversado, trocado ideias com muita gente, com opiniões distintas sobre o assunto e sistematicamente vejo pessoas que comparam a universidade a uma empresa e dizem que nas empresas também não se permite isto, que nas empresas não se permite aquilo. Ponto 1. O facto de determinadas coisas acontecerem num sítio, se nós as consideramos erradas, e o facto de elas existirem não deve servir de legitimação para que as façamos noutro sítio. Deve mobilizar-nos para corrigir aquilo que está errado. Depois, relativamente às empresas, e aliás eu aqui não queria fazer a distinção entre empresa e universidade, parece-me que o importante é a distinção entre público e privado, porque um privado tem o direito de ter os seus interesses. Por exemplo, há uns tempos houve grande polémica por causa dos ginásios que eram só para mulheres, dos cabeleireiros, dos barbeiros que eram só para homens, dos hotéis que não deixam crianças entrar. Isso para mim são opções discriminatórias, sim, mas daquelas empresas. E se as pessoas não concordam com elas, têm bom remédio. Não são clientes daquelas empresas e dessa forma sancionam-nas. Quando nós estamos a falar do público não podemos ter isso. Aliás, é por isso que temos políticas de recrutamento diferentes quando se trata do público. Temos outra exigência, queremos imparcialidade. Numa empresa, se quem é dono da empresa só quiser lá colocar familiares, nós não temos problemas nenhum com isso, exceto quando somos chamados a pagar os prejuízos dela. Aí é um bocadinho diferente. Mas, regra geral, com empresas não estratégicas, nós não temos nada a ver. Mas, Vera, em relação concretamente à liberdade de expressão, e tu até porque tu és uma interveniente no espaço mediático também. Sou e aproveito para dizer que muita gente também tem apontado o facto de eu escrever e aparecer nestes espaços sem a minha afiliação e o facto de ter um disclaimer nos meus artigos como quase uma incoerência face àquilo que tenho estado a defender a propósito deste tema. Pois aquilo que eu digo é que cada um de nós tem diferentes chapéus e eu acho que a inclusão ou não da afiliação deve depender essencialmente das circunstâncias que nos levaram àquele sítio, ou seja, cada um de nós, na biografia que oferece, eu acho que é importante oferecer uma biografia porque há aqui uma assimetria de informação entre quem nos lê, quem nos ouve e aquilo que nós sabemos sobre nós próprios, portanto, essa pequena biografia ajuda a contextualizar as nossas opiniões, ajuda na sua interpretação e devemos dá-la perguntando-nos sempre porque é que estamos ali. Eu tenho a certeza que a Susana Peralta, quando se for à escola dos filhos falar da sua profissão, mas vai se apresentar como a mãe da criança X, porque ela está lá convidada por ser a mãe da criança X, embora não vá falar da sua experiência de maternidade, não vá falar da criança X, mas ali é essa a causa para ela lá estar. Eu já te vou perguntar depois, a seguir, na segunda parte, sobre se já te sentiste condicionado ou não, a ti e aos outros convidados, mas entretanto passo a palavra não me faças isso. À Susana. Não me faças isso. À Susana. Susana, a falta de uma clarividência em termos de regras basicamente, isto tinha que desaguar aqui, ou isto tinha que ser conhecido, que um dia haveria de acontecer um caso destes com uma pessoa conhecida, que eu acredito que isto já aconteceu, mas com pessoas que eventualmente não eram tão conhecidas, ou então que não se conheceu por outro motivo? Aliás, acho que como o Nuno disse, a questão de saber se são donors ou stakeholders, é preciso perceber se realmente é só um problema de inglês ou se é um problema de não se saber exatamente quem é que são, quais são os papéis de cada um na universidade. Portanto, temos esses problemas. E depois também temos um problema que eu acho que acontece especialmente na Faculdade de Economia, precisamente. Eu às tantas não sei se é uma Faculdade de Economia ou se é uma Business School. Porque
antigamente era uma faculdade de Economia, agora é uma School of Business and Economics. E isto também mostra o espírito da universidade e a forma como ela gera. Mas não será que a falta de regras é que possibilita depois estes casos? Porque até podia ser outra coisa qualquer. A questão é, as regras não estão definidas, como disse o Nui bem, existe um vazio. Nós costumamos importar os modelos sempre de forma coxa. Importamos aquilo que é bonito, importamos aquilo que lá está, que soa bem, stakeholders e donors e assim, mas depois não implementamos tudo. Aliás, em Portugal o conceito de conflito de interesses pura e simplesmente não existe. Nunca já vamos ao conflito de interesses, Às vezes também importamos tudo acriticamente. Eu lembro-me que na minha escola havia às portas das salas espaços para os esquis, que é uma coisa extraordinariamente útil em Portugal, um país onde neva abundantemente, mas é que a planta da escola vinha da Suécia. Nós já vamos à questão do conflito de interesses, vamos para um pequeno intervalo, voltamos já. As figuras decisivas. Transferências milionárias. Os milhões que movimentam o desporto. Todas as semanas trazemos os números que contam dentro e fora das quatro linhas. Bem-vindos à segunda parte do Pensamento Crítico. Susana, continuo com a pergunta e aquilo que irei fazer aos restantes. Já alguma vez sentiste condicionada na tua liberdade de expressão? Esta é a pergunta, a primária. A segunda, achas que a liberdade de expressão em Portugal está controlada, no sentido de que as vozes críticas sofrem pressões, como por exemplo este caso da Nova, mas as vozes a favor dos interesses têm amplo espaço, como por exemplo o mediatismo que é dado aos políticos e ex-políticos no espaço na comunicação social? Mas respondendo à primeira pergunta, não, eu nunca me senti condicionada, mas eu também não acho que tenha relevância cívica eventualmente poderei ter, não eu pessoalmente, mas a associação. E nesse aspecto, não, acho que a associação nunca se sentiu condicionada, já se sentiu várias vezes ignorada. Eu pessoalmente também nunca senti, mas eu acho que não tenho relevância mediática para que alguém se sinta minimamente beliscado por aquilo que eu digo. Em relação à liberdade de expressão, eu acho que mais do que haver liberdade ou não, há de facto a questão do espaço mediático. As vozes críticas não são ouvidas e as outras, as que são a favor dos interesses, sejam políticos, sejam empresariais, têm muito espaço e sobretudo fazem-no de forma escondida. Quer dizer, eu vejo imensas vezes comentários que de facto não têm aquilo que a Vera dizia dependendo do que se fala, deve-se fazer o disclosure de um interesse ou não. O problema é que muitas vezes não se faz de nada. Portanto, eu já vi lobistas assumidos ou não, ou representantes de interesses assumidos ou não, a escreverem ou comentarem sobre determinados temas e não há um mínimo disclosure do que é que aquela pessoa faz em relação àqueles interesses. Parece que é uma mera opinião técnica ou opinião pessoal, quando não é. Vera, agora, se não quiser responder, obviamente sabes, não respondes, mas já te sentiste condicionada em algum comentário ou sentiste represálias? E depois a segunda parte da pergunta, se achas que a liberdade de expressão está condicionada de forma negativa, não dando espaço às vozes críticas ou apenas algum espaço e dando muito mais espaço às vozes que fomentam os interesses do regime?
Olha, eu queria, se calhar, fazer primeiro aqui uma abordagem um bocadinho conceptual ao assunto, porque isto da censura e do condicionamento é um bocadinho como o assédio, não é? Não, raramente aparece sob a forma de se tu escrever vais para a rua. Sim. É muito mais insidiosa e passa muito mais até por fazer com que a pessoa se autocensure naquilo que tem para dizer. Deixa-me só pôr aqui um parênteses. Aliás, neste caso da Susana, o nome dela nem sequer foi referido. Mas, no entanto, obviamente que teria que ser ela porque era a única. A notícia, o artigo do Bruno Faria Lopes, aquilo que refere sobre a reunião do Conselho Restrito de Catedráticos é que ela teria sido especificamente referida, até porque se fala em opinião, quer dizer, pode não ter sido o nome, mas fala-se em opinião desagradável e de esquerda, é aquilo que está no público, entre e aspas, ela é a única do público. Entre aspas. Penso que no público, essa parte não sei se vinha, não, mas se vinha até com aspas, aquilo que eu me recordo efetivamente de vir com aspas é o desagradável e o de esquerda, sendo que ela é uma colunista habitual, portanto com esse caráter de regularidade não há muitos. Portanto lá está a tal questão de eu muitas vezes conseguir nomear, fazer passar a mensagem sem ter de nomear, portanto estas coisas são sempre pouco assumidas. Relativamente à questão que me colocaste sobre se já me tinha sentido condicionada, se já tinha sido limitada, eu prefiro sugerir que vejam uma cronologia da minha participação em meios de comunicação e depois podem também consultar aquilo que é a minha biografia pessoal e encontrar algumas coincidências. Chamemos-lhe assim. E em relação à questão da liberdade de expressão em Portugal? Em relação à liberdade de expressão, a minha intervenção começou exatamente por dizer que acho... Não, mas acha que existe pouco espaço para o pensamento crítico e muito espaço para aqueles que favorecem os lobbies, basicamente? Acho que não há pensamento crítico nenhum, no sentido em que ele até não é estimulado, como há bocadinho dizia o Nuno, na própria escola. Começa logo aí, em que as pessoas não são incentivadas a pensar, não são estimuladas no raciocínio. Eu costumo dizer que em Portugal há muita falta de filosofia e há falta de filosofia neste sentido, de perceber argumentação, como é que se constroem argumentos, lógica. Eu vejo sistematicamente os debates inquinados por vícios recorrentes, como por exemplo achar que eu se apresentar um contra-exemplo, o contra-exemplo refuta a generalização, mas não institui outra generalização, não é? Se eu disser os cisnes são brancos e eu mostrar, olha, está aqui um cisne preto, não passo a generalizar os cisnes são todos pretos, mas no entanto, sistematicamente nós vemos alguém traz com ou sem estatística uma informação qualquer e há sempre alguém que diz, não, porque a minha vizinha, coisa e tal, e assim... E como a minha vizinha faz, não, mas isso advém um bocadinho do pensamento binómio, que basicamente ou é preto ou é branco, ou é PS ou é PSD, ou é de esquerda ou é de direita, e não há... Sim, há aquela coisa de ele é um filho da, mas é o nosso filho da, e isso parece ser uma narrativa muito atual. Vivemos na época do tribalismo. Mas para mim tudo isso reside precisamente no facto de não se cultivar esse sentido crítico, que eu acho que necessariamente vai levar também, anda de mãos dadas com a liberdade de expressão. Alimentam-se um ao outro. E isso, de facto, não encontro em Portugal, que aliás basta ver o comentário que nós temos nas televisões e vermos essencialmente de onde é que ele vem, embora todos eles... regra geral, se apresentem simplesmente como cidadãos, nunca com a filiação política. São cidadãos. Eu sei que tu já falaste bastante sobre isto, nomeadamente da presença dos políticos e ex-políticos, dos lobistas não encartados na comunicação social. Aliás, a questão do lobby é um tema teu que acho que te é caro.
a não identificação do lobby como uma atividade, a não regulamentação, permite que exista estas zonas cinzentas em que se utiliza como liberdade de expressão meter pessoas que eventualmente possam não ter credibilidade nem mérito a falar na comunicação social e depois se restrinja o pensamento crítico? Vamos ver, eu acho que aqui nós temos que separar duas questões que estão relacionadas, mas são algo distintas. Uma coisa é as condicionantes a quem tem intervenção no espaço público. E é evidente que numa sociedade em que as elites são cooptadas, não são por concorrência, nem por qualquer mecanismo de avaliação minimamente sobre o desempenho, mas por pura cooptação, é normal que as pessoas estejam condicionadas, porque num processo de cooptação, quem não está condicionado fica de fora. E nesse sentido, posso falar da minha experiência própria, onde várias pessoas me têm dito que se fossem imigrantes também falavam coisas que não podem falar por não serem imigrantes. E portanto as pessoas dizem isso à porta aberta. Aliás, devo-vos dizer que aquilo que mais me chocou nos 3 anos que vivi em Portugal, quando era presidente da Fundação Francisco Manuel dos Santos, é a forma fácil com que todas as elites fazem um discurso em privado e um discurso completamente distinto em público. Em privado os problemas estão reconhecidos, as coisas são discutidas. Em público não há problemas, não há conflitos de interesse, corrupção não existe, o regime está forte, isto assim é que está bem. E portanto essa dicotomia, conversa em privado, discurso em público, que não conhecem mais outra qualquer sociedade onde vivi, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos, onde o discurso público e o discurso privado estão mais ou menos alinhados, prova o sentido da cooptação das elites, porque em privado eu posso dizer mal, em público não posso, porque se digo mal em público, depois não vou ser administrador no executivo, não vou ter os salários acompanhados. Isto depois tem a ver com outra questão muito mais vaga, não vale tentar discutir, que tem a ver com os salários baixos em Portugal. O que aconteceu com a adesão à União Europeia é que as elites decidiram que ganhar 3.000 euros por mês não é suficiente, porque se as elites suecas e alemãs ganham 20.000, as elites portuguesas também merecem ganhar 20.000. E como é que se ganha 20.000? Pois em 5 ou 6 acumulações, e a partir daí começou toda a degeneração do regime que nós conhecemos nos últimos 20 anos. Mas isso é um assunto que tem a ver com a estrutura do regime e com o comportamento das pessoas. Mas isso outra coisa é a comunicação social. Sim. Não, mas isso dizer, não é uma, o problema da não comunicação social é um problema da comunicação social. A comunicação social é que abandonou regras de ética elementares ao ponto de deixar de fazer disclosure daquilo que são as pessoas. Porque quando se lia jornais nos anos 80 e 70, estava lá dito o que é que as pessoas eram. Hoje em dia não está. Fala-se de pessoas que estão em gabinetes ministeriais ou que foram ex-gabinetes ministeriais e assinam como economistas e juristas. Não é aceitável. Isso não é um problema deles, é um problema dos jornais e das televisões que permitem isso. As pessoas aparecem a falar nas televisões e, ao contrário da televisão americana, espanhola ou inglesa, que são as que eu conheço, não aparece à frente da sigla do partido. Não diz Luís Marcos Mendes, PSD, que é para todos percebermos que aquele comentário é Luís Marcos Mendes, PSD. Diz simplesmente um comentador RTP, comentador SIC, comentador não sei o quê. Isso são práticas da nossa comunicação social. Essas práticas, na minha opinião, resultam do modelo de negócio da comunicação social. Resultam da necessidade de buscar 15 milhões de euros ao Estado. E se nós não tivermos que ir buscar 15 milhões de euros ao Estado, temos que fazer muitas coisas. Quando temos que ir buscar 15 milhões de euros ao Estado, temos que ter lobistas e políticos nas nossas televisões e nos nossos jornais. Porque eles são o contacto, porque eles são a forma de lá chegar. Sem esse pessoal, sem esse contingente pessoal de facilitador, depois não aparecem os 15 milhões. E mas isso na prática é um condicionamento. Dos 15 milhões foi feita praticamente fora da comunicação social. A comunicação social não deu nenhuma atenção à polémica desses 15 milhões. Isso prova o enviesamento que nós temos neste momento. Mas isso em parte é uma liberdade de expressão. Aquilo que tu dizes é uma conversa em privado, é uma conversa em público, as pessoas sentem-se condicionadas a dizer aquilo que realmente pensam porque sabem perfeitamente que depois vão ter represálias. Isso na prática... Mas as represálias são claras. Eu não quero chamar aqui a atenção de nomes concretos, mas todos conhecemos em Portugal reguladoras que incomodaram o poder económico e o poder político e nunca mais tiveram uma oferta de trabalho decente em Portugal. Agora, podemos negar que isto existe, vamos fingir que isto não existe, vamos fingir que é maravilhoso, que esses reguladores nunca existiram, que eram pessoas que tinham mau feitio e por isso tiveram que ir viver para o estrangeiro, que eram horríveis. São as tais coincidências. São coincidências. É como no assédio, pronto.
Então, e Ela vamos decidiu, falar... ela decidiu não ter as costas lavadas por ele. Aí depois a carreira dela estagnou, mas foi uma coincidência. Vera, lance então a pergunta final e peço alguma brevidade, que é em relação ao caso João Taborda da Gama, que é para mim um claro problema de conflito de interesses, pelo menos, em que o advogado, não é, que é parceiro de debate de Fernando Medina num programa de rádio, é também fornecedor de serviços à Câmara Municipal de Lisboa, em que o presidente Fernando Medina, obviamente preside, não é? Mas que não houve qualquer tipo de disclosure nesse programa de rádio, isto para não falar depois de coincidências também em que ele concorda com quase tudo da gestão de Fernando Medina no que diz respeito à Câmara. Fora da Câmara, fora dos assuntos das câmaras, as coisas são diferentes. Isto para ti é aceitável? E como é que nós conseguimos dar a volta a este ponto essencial que é, em Portugal não há conflito de interesses, porque não há casos de conflitos de interesses a ser julgados, nada. Nunca há conflito de interesses porque eu acho que as pessoas ainda não interiorizaram o conceito. Ou não querem. Claro que não interiorizaram porque se recusam a fazê-lo, não é? E aliás, Portugal é um país onde as coisas só acontecem quando tu as apontas, não é? Na história do rei vai nu, ele vai perfeitamente vestido até a criança constatar o óbvio e nesta história claramente o vilão é o miúdo, é aquele que aponta e diz, olha, mas o rei está sem roupa. Portanto, as realidades só passam a existir quando nós falamos sobre elas e temos toda a capacidade de, através das palavras, também mudarmos a realidade, que não é confundir, atenção, com dizer que as palavras e os conceitos não interessam, porque interessam muito, são coisas distintas. Aqui, no caso, o que me parece que de facto deveria ter existido era a tal transparência de dizer eu estou aqui como contraponto da opinião desta pessoa, mas tenho com ela este tipo de relação. Porque eu até admito que eu penso exatamente aquilo que diz, até pode ser, mas lá está, tem de haver a transparência de nós percebermos qual é que é a relação entre... Porque essa decisão é do ouvinte, correto? Essa decisão de aceitar que o que ele te diz, e não é dele, é do ouvinte. É do ouvinte, depois o ouvinte faz a sua contextualização, que também não deve ser automaticamente, não passa por deturpar aquilo que é dito só porque sabe, mas deve ter os elementos para poder fazer essa avaliação. Isso é que me parece importante. Susana, isto é um caso claro de conflito de interesses? Sim, é um conflito de interesses, mas vai mais além disso, vai também da questão da extração de rendas ao Estado, que também é uma coisa comum e como a troca dos serviços é esta. Acho que começa pelo facto de nós não conseguimos perceber porque é que a Câmara Municipal fez estes contratos com esta sociedade de advogados. Até porque vamos ao portal base, vemos o contrato, mas não vemos o caderno de encargos. Portanto, acho que é outro programa. Pronto, só que isto também está, isto depois também, porque depois são assim que se fazem estas trocas, não é? É que não é simplesmente o facto de, ou pelo menos pode não ser só uma questão de haver aqui um conflito de interesses, porque falam os dois colegas de documentário, até escrevem, etc., mas que também há o conflito de interesses de como é que a Câmara Municipal também se vai, vai contratar... Deixa-me fazer esta pergunta, porque foi um debate inclusive que eu tive com um amigo, que ele acha que aqui a questão é que a Câmara, as pessoas deveriam indagar junto da Câmara e a Câmara devia responder, enquanto a minha opinião é contrária. Eu acho que quem tem o ónus da prova primário deve ser a instituição pública, ou seja, a instituição pública deve oferecer todos os dados e ser o mais transparente possível sem que o cidadão o peça. Concordas com isso ou achas que... Aliás, deveria estar no portal base o caderno de encargos, porque todo o contrato, os 3 ou 4 contratos assinados com a Sociedade de Advogados remetem para o caderno de encargos e depois o caderno de encargos não está lá.
Portanto, eu fico sem saber se a Câmara de facto precisava de contratar uma sociedade de advogados para ajudar a contratar uma empresa que limpasse grafites. Pronto. Portanto, começamos a ter logo esse problema. Também começamos, mas também no comentário, eu às vezes também não sei se o Dr. Fernando Medina fala enquanto comentador ou fala enquanto Presidente da Câmara. E depois temos a tal questão de, e depois o Dr. João Taborda da Gama se fala enquanto comentador, se fala enquanto pessoa que foi contratada pela Câmara Municipal e que representou, é que não é só uma questão da Sociedade de Advogados ter sido contratada, ele foi o representante que assinou o contrato em nome da Sociedade de Advogados. Portanto, eu acho que chega um ponto em que já não chega à transparência, acho que é preciso haver as pessoas efetivamente recusarem-se, a gestão de conflitos de interesse tem vários graus, tem de facto apenas a transparência, o assumir um interesse, mas também tem a escusa, não é? E portanto aqui não se faz absolutamente nada disso. Nuno, volto a bola para ti. O que é que tu achas deste caso e também da questão do conflito de interesse, que em Portugal, pelos vistos, não existe? Aliás, eu não me lembro de nenhum processo de alguém que tenha sido condenado ou que tenha tido alguma represália por conflitos de interesse óbvios. Aqui parece que as coisas acontecem normalmente, fazem já tudo às claras e parece que não existe aqui qualquer tipo de obrigação de ser transparente e de pautar pelo fomento da credibilidade. A ver, eu acho que o primeiro assunto foi a Susana que tocou. O que está errado não é tudo o resto é de que corre daí. O que está errado é haver programas com o Dr. Fernando Medina. Ele é Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Eu gostava que alguém me dissesse que programas é que têm os alcaldes de Madrid ou de Barcelona, a maire de Paris, o mayor de Londres ou o mayor de Nova Iorque. Que programas de televisão é que têm de espaço documentário? Portanto, isso foi uma moda que foi inaugurada, aliás, não por Medina, por António Costa, muito negativa e que pegou. Portanto, o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa é Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, não é comentador público. Ponto final. Portanto, a partir daí decorre tudo, está tudo errado. Obviamente, dentro desses erros todos, também dou de barato que o João Taborda da Gama deveria ter feito disclosure de que a sua sociedade de advogados tinha contratos com a Câmara Municipal de Lisboa e que, portanto, evidentemente, o ouvinte que tire daí as conclusões que entenda o telespectador que decorra dessa situação. Depois, acresce aquilo que eu também já disse há pouco, a cumplicidade da comunicação social, porque muitas destas coisas já eram sabidas, e já eram sabidas pela comunicação social que finge que não sabe, e que depois também está muito espantadíssima, quando estas notícias acontecem. De tal maneira que a participação do próprio nestes programas não foi posta em causa pela comunicação social onde ele participa. Portanto, tudo aqui estão todos mal, mas o problema radica no comentariado público. A outra questão que a Susana levantou, que é muito importante, e que eu só vou dizer alguém já ouviu algum partido falar na regulação das sociedades de advogados? É que eu ainda não ouvi. Há pessoas como eu e como a Associação de Transparência, como a Susana, como o João Batalha, como o Luís de Sousa Anterior, que já andamos a falar disto há 10 anos. Alguém ouviu falar em regulação de sociedades de advogados? É que nem sequer falam disso. Portanto, é um assunto que nem está em cima da mesa. Os sociedades de advogados são o que são. Significa que devemos acabar com as sociedades de advogados? Não. As sociedades de advogados têm 2.000, 3.000, 4.000 advogados a funcionar em sociedade. Muitas das são pessoas trabalhadoras, honestas, que cumprem o seu trabalho e pagam os seus impostos, como tem que ser, pessoas competentes. Infelizmente, as sociedades de advogados são um veículo de lobby e de conflitos de interesse na Corte de Lisboa. Precisam de ser reguladas. Ninguém quer saber absolutamente nada disso. Portanto, vamos continuar. Nem vamos regular. Tenho muitas dúvidas nos próximos 10 anos. Não regulamos, até porque são elas que também controlam o Parlamento. Não é só controlar o Parlamento. Elas, neste momento, controlam a legislação. Elas fazem legislação. Não é aceitável que uma sociedade de advogados faça uma legislação, um código de leis, seja do que for, de contratos públicos, e depois passe 20 anos a ganhar milhões com essa legislação. Está esta semana também na comunicação social uma sociedade de advogados que ganhou 5,5 milhões de euros, 5,5 milhões de euros em 10 anos em legislação da saúde, sendo esses advogados pessoas que passaram pelos gabinetes
de governos do PS na área da saúde. 5,5 milhões em 10 anos. Isto não é aceitável. Isto tem que ser regulado e tem que ser se não mesmo, ilegalizado. Mas não é porquê? Porque nem sequer é tema. Não porque é tema interessa. porque é uma indústria inteira. Porque esse é que é o regime por trás do pano, basicamente. É isso que Enquanto controla. não se tocar nisso, enquanto não quiserem tocar nisso, e não querem, porque já se percebeu, por exemplo, que só a regulação dos conflitos de interesse na Assembleia da República, de legislatura para legislatura, estamos sempre com sagas, e sagas, e sagas. Como se viu, o Dr. Paulo Moraes e outro grupo de cidadãos já queixou-se à Assembleia da República que há deputados atualmente que não cumprem o regime de conflitos de interesse, e o Parlamento fica a olhar. Portanto, o próprio Parlamento não cumpre o seu próprio regulamento e fica a olhar para o lado. Quer dizer, tudo isto são questões que têm a ver com a democracia. Agora, voltamos à mesma questão. Já sabes a minha opinião nesta questão. A responsabilidade última é dos eleitores, que depois votam ignorando estes assuntos. Se votam ignorando estes assuntos, não se venham depois queixar. Lamento, mas não se queixam. Eu continuo a achar que o grande problema continua a ser a falta de escolha, porque na realidade, aliás, como nós temos andado a ver, é quase tudo a mesma coisa, quase tudo a farinha do mesmo saco assim que chegam lá. Muito obrigado aos três por terem aceito o meu convite. Certamente voltaremos a este tema mais vezes, até porque há muito para falar e há muito pouco que é explicado. Nós voltamos já para as melhores da semana. Nas melhores da semana, começamos com as declarações de Luís Filipe Vieira, que disse que ele é o presidente, ele é o culpado. Vieira fala com o Costa, que ele diz que o líder nunca é culpado. Depois seguimos com a telenovela Tom and Jerry entre Marcelo e Costa. Resta saber quem é que é o Tom, quem é que é o Jerry nesta história. Vamos para um pequeno vídeo da Ministra da Saúde que diz que mamar copos não é bom. Ir assim para a rua mamar copos sem máscara, sem nada, não é boa ideia. E por fim, temos um vídeo sobre os perigos do Covid no Alentejo, porque ninguém está a salvo, é preciso ter cuidado. Obrigado por estarem desse lado, até para a próxima semana. Muito calor, não se aguenta estar em casa, está muito calor, 40 graus é um disparate, pronto. E aqui só dentro da água é que está bem, aqui perto tudo está calmo, não há vírus, não há nada. Pronto. Poucas pessoas também na praia, está alguma segurança, não é? Sim, poucas pessoas e tudo pessoas daqui, mais ou menos. Estava a falar com mais um senhor que também está aqui à beirinha, perguntar-me se é desta zona ou se veio de fora. Vim de fora, viemos aqui aproveitar, viemos aqui para o Alentejo, para estar mais descansados e isto aqui tem menos gente também. E veio de onde, posso perguntar? Viemos da Amadora.